Em primeiro lugar, quem era Jó? Por causa da área que ele morava, muitas pessoas olhavam para ele como se fosse somente uma fábula. O Jó que viveu na terra de Uz. Mas Jó era o filho de Isacar, o neto de Jacó. Em algum lugar lá, Isacar, que ele queria matar José. Que não conhecia Deus, mesmo que ele viveu no lar de um dos grandes homens de Deus que já viveram, Jacó. Mas em algum momento na vida deste homem, talvez depois que ele chegou no Egito e falou com José, aquele que, junto com seus irmãos, queriam matá-lo, mas houve uma mudança na vida de Isacar. Você diz, como que você sabe disto? Eu sei porque Jó não podia, ter se tornado o que ele se tornou se ele não tivesse um pai que o apontou para a direção certa. O livro de Jó é, sem dúvidas, o livro mais velho na face da terra. Foi escrito provavelmente por Moisés junto com Jó. Provavelmente antes que Moisés foi para o Egito para entregar os filhos de Israel. Porque Jó estava vivo muitos anos junto com Moisés. E a coisa mais linda deste livro, talvez eu devo dizer a coisa mais estranha sobre este livro, o livro de Jó, o primeiro livro escrito dos livros cananeus da Bíblia, está na Bíblia aí, é a palavra de Deus. Foi escrito para falar da santificação dos santos e não a conversão do pecador. Deixa eu dizer de novo. Deus, sabendo que isto era tão importante, o que o Lauren vai ensinar amanhã de manhã e que o Dave vai falar às 14h, que o Espírito Santo, ele achou que era tão necessário, tão significante, tão importante, que o primeiro livro escrito que vai para as Escrituras tinha que falar sobre o processo da santificação do santo e não a conversão do pecador. Estranho, muito estranho. Eu fiz uma declaração aqui na quarta-feira, há um tempo atrás, e houve um silêncio aqui do povo que estava aqui. E eu vou dizer de novo, e eu não falo rudemente, mas, e as pessoas na qual eu falo agora, eu falo daquelas que amam a Deus. Eles não são aquecedores de bancos hipócritas, eles amam a Deus em todo este mundo. Mas a verdade é que a maioria dos cristãos hoje não sabem como viver para Deus. Agora, muitos me ouvindo dizer isto, eles vão, o que você quer dizer? É claro que eu sei como viver para Deus. E automaticamente, se você perguntar como, eles começam a enumerar várias obras. Você está entendendo? Estas obras podem ser muito importantes, mas não tem nada a ver com viver para Deus vitoriosamente contra o mundo, a carne e o diabo.
olha, vou fazer uma sentença aqui para tentar explicar algo que é muito significante e que Paulo, olha, tomou 14 cartas para ele poder explicar. Nós vivemos para Deus exclusivamente, colocando a nossa fé extensivamente em Cristo e o que Cristo fez por nós na cruz. Só isto, é só isso. De algum momento no portal da glória, quando o Senhor Jesus, olha, Satanás apareceu com um grupo de anjos justos, e talvez poderiam ter até demônios lá presentes. Talvez poderiam haver outros anjos caídos. Quem que é Satanás? Quem é o maligno? Muito tempo atrás eu tive um sonho. Um sonho que eu e a Francis estávamos num quarto muito grande, em um grande prédio, e havia muitas pessoas lá. Não era um culto de uma igreja, e no sonho eu não sei, olha, eu não lembro o que era. E no meu sonho, eu andei no fundo do prédio, ninguém estava lá. Eu estava só olhando, na verdade, estava andando por ali. E, de repente, saiu das sombras, naquele corredor, estava diante de mim e eu sabia instantaneamente que era o Senhor Jesus Cristo. E eu no sonho estava, que palavras que eu poderia usar? Eu sabia que era Cristo. Mas como que ele parecia? Ele parecia como a glória. E não houve medo em mim. Nenhum medo. Ele estava lá por alguns momentos olhando para mim e ele falou e disse: venha, eu quero lhe mostrar algo. Eu fui atrás dele, ele continuou andando em um outro corredor. E ele parou no meu sonho, na frente de uma porta que levava para uma outra sala. Ele nunca disse nada. E ele abriu a porta. E eu vi uma pessoa que parecia um homem, de pé, do lado lá no fundo do quarto, olhando pela janela. E, de alguma maneira, instantaneamente eu sabia quem que era. Eu disse: esse aí é Satanás, não é? E ele disse: sim, é. E no meu sonho eu comecei a chorar amargamente. E eu disse: esse é aquele que me causou tantos problemas? Ele disse: sim, sim. E fechou a porta. E o sonho acabou. Mas o que tudo isso quer dizer? Eu realmente não sei. Honestamente eu não sei. Mas eu sei do seguinte: todas as vezes que existe um sonho com o Senhor Jesus Cristo no sonho, algo é muito importante. Satanás é um anjo caído. Ele foi criado por Deus como se não o anjo mais belo que Deus havia criado. Ele foi criado por Deus, possivelmente como o anjo mais sábio, o mais alto elevado nível de educação que Deus deu para um anjo. Você pode até dizer que pelo menos ele era um dos, se não o anjo supremo que Deus criou. E ele serviu a Deus
em justiça e santidade por um número indeterminado de tempo. E eu não sou um erudito escolar da Bíblia, mas eu estudo bastante, e muitos eruditos creem que ele dominou esta terra bem antes de Gênesis 1, trazendo para um estado habitável. E em algum momento lá atrás, olha, os anjos têm também o livre-arbítrio. Em outras palavras, eles podem dizer sim ou não. E ele se exaltou no seu próprio orgulho. Ele se exaltou, a Bíblia diz que ele se exaltou como rei do orgulho. Se exaltou no seu orgulho e liderou uma revolução contra Deus, e foi tão poderosa que 1/3 dos seres angelicais da criação de Deus se juntaram a ele. E hoje você, como um crente, você é oposto a principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. E deixa eu falar em um momento. Você está contra anjos poderosos. Olha, e Satanás também. Você está contra espíritos demoníacos e poderes das trevas, que matam, roubam e destroem. E você pode obter vitória contra estas coisas, assim como Davi vai ensinar amanhã à tarde, e somente de uma maneira. Você não pode fazer com a psicologia humanista. Você só pode obter vitória confiando naquele que derrotou todo anjo caído e Satanás, todo o poder das trevas. A sua fé em Cristo e o que Ele fez por você na cruz, porque na cruz Ele expiou por todos os pecados. E você vê, o meio legal de Satanás para fazer você ter problemas é o pecado. Ele tem um direito legal de matar, roubar e destruir, se há pecado na sua vida. Mas Jesus Cristo expiou por todos os pecados há 2000 anos atrás. Aleluia! Ele expiou por todos os pecados. Louvado seja Deus. E aquela atração das garras de Satanás, pois a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. É isso que está contra você. Mas você não tem que temer. Glória a Deus. Maiores, olha, Satanás foi derrotado. Glória a Deus. Você pode dizer, mas por que Deus permitiu que ele fosse para o céu? Por quê? Por que o Senhor, olha, não vai lançá-lo lá no abismo e depois no lago de fogo? Por que está demorando tanto tempo para fazer isso? Paulo diz que é um mistério. Mas eu sei do seguinte: qualquer coisa e tudo que Deus faz está certo. É certo. E Deus, ele encara o maligno e disse: consideraste o meu servo Jó? Porque ele me ama e ele é perfeito e reto na minha causa. Você
pode dizer: eu gostaria que Deus falasse assim de mim. Você quer mesmo? E Jó diz, não, o diabo diz: ah, ele te serve. Eu sei, conheço Jó. Ele te serve, diz que te ama, né? Mas você tem que entender, ele tem 7.000 ovelhas. Ele tem 3.000, esqueci o nome lá. Igual o facelift. E ele disse: esta é a razão porque ele te serve, porque ele é um dos homens mais ricos no mundo hoje, e você fez ele assim. Isso está certo. Deixa eu te ajudar com um negócio aqui. Deus quer abençoar o seu povo. Eu quero que você entenda, eu quero que você entenda no seu espírito. Deus quer abençoar você, Deus quer te tocar, Deus quer te ajudar, Deus quer dar bênçãos para você. Ele quer abrir as janelas dos céus, Deus quer derramar bênçãos sem medidas, abundantes, que você não vai ter espaço para recebê-las. Deus quer te abençoar. E eu vou, em algumas palavras, eu não estou ensinando, eu só estou pregando, né? Mas eu vou mencionar uma coisa. Eu quero dizer como ser abençoado. Não há, deixa eu usar uma palavra agora dura, não há nenhum de vocês aqui que vocês não querem ser abençoados. E você está servindo alguém que pode fazer isto. Ele pode te abençoar. Eu disse, ele pode te abençoar. Ele quer te abençoar. Olha, ele diz em Deuteronômio: a minha bênção vai te alcançar. Eu abrirei as janelas dos céus. Eu abrirei os tesouros dos céus. Ele diz: eu farei você completo, cheio de bênçãos. Eu te darei bênção após bênção. Número 1. Coloque a sua fé em Deus, em Jesus Cristo, o que Ele fez por você na cruz do Calvário, porque é assim que o Espírito Santo trabalha. É isso que o Lauren vai falar amanhã de manhã. O Espírito Santo trabalha através da obra consumada de Cristo. Coloque a sua fé em Cristo, o que Ele fez na cruz. Número 2. Agora que você está falando amém, vamos ver se você vai manter o amém. Pague o seu dízimo. O meu pai e minha mãe me ensinaram quando eu tinha 8 anos de idade: Jimmy, todo centavo que você recebe, você tem que dar ao dízimo. Mas foram o quê? 73 anos atrás, né? Esses 10 centavos valiam $1,50 agora. A minha mãe falou: Jimmy, você deve para Deus 1 centavo de cada 10 centavos que você recebe. Você deve para Ele ofertas também. Você dê para Deus o que pertence a Ele e não fale de fazer isto. E entrou no meu espírito. Eu acho que eu e a Francis pagamos dízimos em todo dólar que a gente já fez. Um tempo, estávamos dando 50% de tudo e Deus estava nos abençoando. Nos abençoando. Eu comecei a fazer LPs, né? Eu falei: ninguém vai escutar eu cantar. E fica quieto aí, fica quieto, por favor. Não fica aí empolgado, não. E eu estava em Memphis, no Tennessee, na casa do Jerry Lee Lewis. E você que tem menos de 50 anos, você não sabe nem de quem eu estou falando.
Mas ele e o Elvis, o Jerry era o número 1 uma semana e o Elvis número 1 outra semana. E tudo mais. E ele disse para mim: por que você não faz um álbum? Falei: bem, eu não tenho dinheiro para fazer um álbum. Ele falou assim: eu posso te ajudar. Falei: como? Olha, você vê, Deus pode usar pecadores também. Ele falou assim: eu posso pegar Som Estúdio, gravar para você. Era o maior estúdio no mundo naquela época. E eu te dou os melhores músicos, não vai te custar nada. Eu falei: Senhor, esse negócio parece bom, hein? E estávamos prontos para fazer. O telefone tocou e falou assim: irmão Swagert, ele não é um membro da União dos Músicos, então ele pode cantar, mas ele não pode tocar o piano. Agora, eu vou tocar o piano. E aí ligaram para todo mundo no mundo. O Jerry Lee tinha um convidado na casa dele. Ele era dono de uns grandes cassinos em Las Vegas e Nevada. E ele viu todo mundo no telefone e falou: o que vocês estão fazendo? Né? Ele gostava de música evangélica. O que vocês estão fazendo? Falei: bem, eu ia fazer um álbum, né, no Estúdio Sons, mas eu não sou membro da Associação de Músicos, eles não querem deixar eu tocar piano. Ele falou assim: ah, esse é o seu problema? Eu falei: sim. Ele falou: me dá 5 minutos, por favor. Ele era italiano. Ele era dono de um grande cassino em Las Vegas, Nevada. Eu não vou te dizer mais nada, você já sabe. Ele foi naquele quarto, 3 minutos mais tarde ele voltou. Eu falei: você pode ir lá gravar, não tem problema algum. E eu disse: o que você disse para eles? Falou: eu fiz uma oferta que eles não podiam recusar. Aleluia, aleluia, glória, glória, glória a Deus, glória a Deus. E eu fiz aquele álbum. Deus tirou os meus passados, glória a Deus. E olha, vendeu centenas e milhares de cópias, porque Deus abençoou. Ele abençoou. Agora outra coisa, hein? Vou sair desse assunto. Outra coisa. Coloque a sua fé em Cristo na cruz, pague o seu dízimo. E número 3, espere Deus te abençoar. Ele diz: provai-me, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrirei a janela dos céus e derramarei uma bênção sem medida que não vai ter espaço para receber. Meu Senhor, alguém tem que estar feliz neste lugar. Olhe, espere Ele te abençoar. Existe um adendo aqui, né? Se Ele não abrir as janelas dos céus pela manhã, não desista. Continue crendo. Muito bem. E
O diabo disse: se você deixar eu adicionar, olha, você tem uma cerca ao redor dele, eu não posso tocá-lo. Eu tentei, mas você tem essa proteção ao redor dele, o cercado. Você sabia que há um cercado ao redor de você? Bem, talvez é com o Joãozinho, mas eu não, você também. Você tem uma cerca, se você é filho de Deus, você tem uma cerca ao seu redor. Eu tenho uma cerca. Eu não lembro o terceiro verso. Glória a Deus. E Satanás falou: coloque essa cerca aí, tira e eu vou destruir ele. Agora, é uma lição que você tem que aprender. Deus falou: tá bom, pode tirar, mas não toque-o. Ele perdeu todas as suas ovelhas, todos os seus camelos, os seus 10 filhos foram mortos. Pense sobre isso. Você quer dizer: não, isso não foi muito bom, né? Deus matar os seus filhos. Eu não sei o que Deus faz, é problema dele. E a única coisa que foi dito sobre os 10 filhos é que eles eram adultos. A única coisa é que eles estavam comendo e bebendo. Só que eles não valiam nada. E a Bíblia diz que Satanás voltou pela segunda vez. Desculpe eu te desapontar, mas ele vai voltar. Ah, mas eu comecei a crer na cruz, eu pensei que podíamos fazer isso e Satanás nunca mais ia nos atrapalhar. Por favor, isso é tolice. Ele vai voltar de novo. Ele vai voltar. Mas, bom, eu não vou entrar nisso. Mas ele vai voltar. E o Senhor falou assim: consideraste o meu servo Jó? Falou: bem, deixa eu tocá-lo. Deixa eu tocá-lo e ele vai te amaldiçoar. O Senhor falou: tudo bem, coloca qualquer enfermidade que você quiser nele, mas não tire sua vida. Você não pode matá-lo. Agora é isso que eu quero que você entenda. Você é um filho de Deus. Satanás não pode fazer nada com você, a não ser que Deus permita, ou pela sua estupidez você permita que aconteça. Eu não acho que você ouviu isto. Eu não acho que você me ouviu. Se Satanás pudesse fazer o que ele quisesse, ele mataria cada um de vocês, todos vocês que servem a Jesus Cristo, ele mataria. Você nunca sairia dessa igreja. Mas ele não faz porque ele não pode fazê-lo. Ele não pode fazê-lo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora, pense no que eu acabei de dizer. Ele só pode... fazer o que Deus permite que ele faça.
E Deus vai permitir ele fazer por várias razões. Número 1, a nossa própria estupidez, nos coloca em apuros. Muitas vezes. Mas há uma cerca de proteção. Você diz, mas a Escritura diz que Deus abençoou Jó e toda a sua casa. Talvez haja alguém aqui, eu sei que existe pela televisão, seja o que for, que você é o único membro da sua família que é salvo. Deixa eu te dizer, toda a sua família, eles não sabem, mas eles são abençoados por causa de você. É isso aí, eles são abençoados por causa de você. Eles podem rir de você, zombar de você, te amaldiçoar, seja o que for, mas eles talvez não saibam, mas eu sei que alguns dos membros familiares não são abençoados. Pensa onde eles estariam se não fossem abençoados. Mas eles são abençoados por causa de você. Esse é o oposto dessa doutrina ridícula da maldição familiar. É o oposto desse negócio. Alguns ensinam que essa maldição familiar aí, que o seu tataravô fez algo errado e agora está vindo contra você. Sabe, é mentira. Quando você veio para Jesus, toda a maldição foi paga, foi eliminada, a porta foi fechada. E o Jó não tinha mais nada, e feridas em todo o seu corpo. Perdeu tudo que ele tinha, a não ser a sua vida e a não ser a sua fé em Deus. A sua esposa disse, amaldiçoa Deus e morre. Isso é ruim, viu? E graças a Deus que eu já vi muitos dias difíceis, mas a Francis nunca deixou a sua fé vacilar, nenhuma vez. Glória a Deus. E então, Jó, a resposta de Jó foi: o Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Agora pense nisto. Deixa eu te dizer uma coisa: existem milhões de cristãos, milhões em todo o mundo, que culpam a Deus pelos seus problemas. Eles culpam a Deus, eles falam da psicologia humanista para perdoar a Deus. Isto é uma blasfêmia. Deus nunca fez nada contra ninguém, em nenhum momento, em nenhum lugar. Está errado, nunca. E se Ele permitir você passar por uma tribulação, você vai sair melhor do que nunca antes. Eu tive que... eu não vou começar a falar disso, não. Existe um ensino que diz que você tem que se perdoar. Não, quando você pedir para Deus perdão, se confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça.
Essa mentira de perdoar-se a si mesmo e perdoar a Deus é só isso, é só uma mentira. Entregue os seus fardos ao Senhor e deixe lá. Glória a Deus. E então, eu vou fechar aqui. Jó disse, porque você vê os seus 3 amigos, meu Senhor, a igreja está cheia dessas pessoas. Eles não morreram, os Elifaze, o nome deles, sei lá qual que é. Os nomes estranhos que eles têm. Não vale 2 centavos, idiotas. Cabeça dura, cabeça de batata. Você já encontrou alguns desses, né? Eu sei. Eu pensei, Senhor, me ajuda meu irmão aí, não derrubá-lo, mas para levantá-lo. Olha, para ele voltar a ficar de pé se for necessário. 3 amigos, que amigos, grandes amigos. Deixa eu te falar uma coisa. Esta é a razão porque Jesus falou assim, não julgue. Porque se você julgar, o que você medir com os outros vai ser medido para você. A mesma medida. E você acha que você sabe, mas você não sabe nada. Eu li um sermão outro dia, olha, que veio dos anos 1700. Eles reimprimiram um pedacinho. E número 1 falava assim: se você ouvir que o seu irmão tem problemas, simplesmente pense que você está escutando uma fofoca e trate como fofoca. Número 2, se você acha que você sabe tudo o que está acontecendo, será que você conhece a batalha espiritual que está acontecendo? Número 3, se você fosse colocado na mesma posição, será que você teria feito algo melhor? Ou até como ele? Você ouviu isto? E Deus apareceu para Jó. Não escutamos muito disso, mas ele apareceu para aqueles 3 patetas também. E ele disse para eles: olha, Jó, ele está certo e você não. Você pega esses animais que Jó ofereceu em sacrifício, olha, e eu vou colocar você lá. Senhor, onde está o cordeiro? Mas Jó, escute, Jó teve que se arrepender também, viu? Mas eu não entendo, o que você quer dizer? Ele teve que se arrepender também. Eu vou te dizer como ele se arrependeu. Ele se arrependeu não somente das coisas ruins, mas ele se arrependeu das coisas boas que ele tinha colocado a sua fé também. Escutou isso? Eu vou falar de novo. A igreja tem que se arrepender não só das coisas ruins, seja o que for, mas também tem que se arrepender das coisas boas. Não são que as coisas boas, olha, são ruins, é a nossa fé nestas coisas que é errado. Mas se você notar, Deus, Ele acertou toda aquela bagunça.
e deu para Jó o dobro de tudo que tinha sido tirado dele. Glória a Deus. Aleluia. 2 vezes mais. Olha, acertou os amigos, acertou todas as coisas. Porque Deus é capaz de fazer isso. Eu tinha um primo. O irmão dele era de uns homens, uns pregadores mais santos que eu já conhecia. Ele agora já faleceu. Os dois já faleceram. Mas esse primo, eles eram irmãos. Ele não vivia para Deus. E ele ficou viciado no álcool. E ele bebia tanto, que o seu intestino foi corroído, ele tinha hemorragia. A última vez que ele foi levado para o médico disse assim: se você ficar bêbado mais uma vez, não volte. Não tem para que você voltar, não há nada que eu possa fazer. Você vai morrer. Você vê, a prisão do pecado é tão poderosa. É tão poderosa que mesmo quando os médicos dizem, olha, ele estava cuspindo sangue, ainda assim ele não podia resistir. E, olha, de si mesmo, ninguém pode fazer nada. Mas Deus pode libertar o cativo. Glória a Deus. E ele, através daquele vício, olha, eu nunca bebi algo na minha vida, então eu não sei como é que é o sabor e o que faz com você. Mas aquele vício era tão terrível que ele comprou uma outra garrafa de uísque, bebeu metade da garrafa, e o seu intestino começou a sangrar de novo. E ele estava tão fraco que ele não conseguia se levantar. Aí ele caiu no chão, ficou sozinho. E ele se arrastou no seu próprio sangue até um telefone e derrubou o telefone. E ligou para a mãe dele, que era uma mulher de Deus, a irmã da minha mãe. E ele falou: mamãe, eu estou morrendo, por favor ore. E ela só tinha a 3ª série de educação, mas ela sabia como orar. Ela sabia como orar. E naquele telefone ela clamou e aquele sangue parou. Glória a Deus. Aleluia! E ele está no céu hoje, mas ele não foi lá como resultado da bebida, não. Glória a Deus. Deus é capaz de acertar as coisas tortuosas, não importa o que é. Vamos ficar de pé, por favor. Em nome de Jesus Cristo, pedimos amém e amém. Well, what a fellowship, what a joy.